Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. É quinta-feira. Depois de uma vitória, o jogo terminou empatado, mas a verdade é que foi uma grande vitória. O Grêmio Futebol Porto Alegrense recebeu o título de pentacampeão, e o vidente Carlinhos errou a sua previsão, graças a Deus. Perdeu a credibilidade e outras cositas más. O pai Carlinhos, aquele que tinha acertado tantas coisas. Em uma assembleia realizada em frente ao Palácio Piratini, os professores decidiram pela greve. A partir do dia 13 de dezembro, os professores estarão em greve. Mas quem teve muitos prejuízos também na madrugada esta de grandes festejos, a cidade teve muitos festejos, foguetório, muita festa, muita cerveja, muita bagunça, foi o Transurb. Teve prejuízos de quase R$3 mil com vandalismo na madrugada, na noite de quarta e madrugada de quinta-feira. Esses são alguns dos assuntos que esta bancada vai tratar a partir de agora, na Atualidades Pampa desta quinta-feira, que está começando agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre, e que leva até você os assuntos do dia que mais se detalham, que mais se destacaram. E, ironicamente, não sei, será que como uma maneira de deboche, o senhor Renan Calheiros disse que a gente tem que respeitar as decisões do STF. Então, ele continua ali onde ele está. Essa decisão, ele acha que tem que ser respeitada. As outras não importam. Ele respeita porque ele gostou da decisão. Porque ele serve, né? Porque ele serve. Exatamente isso. As decisões do STF devem ser respeitadas. Devem ser respeitadas. Não sei por que ele não respeitou a anterior, mas... As que convém a ele, né? Mas é sempre assim, né? As pessoas vão de acordo com as suas conveniências. A outra decisão ele nem assinou. O oficial foi intimá-lo 2 vezes e ele não assinou a decisão. A operação de salvação do Renan Calheiros foi uma operação muito complexa que envolveu, inclusive, o presidente da República, envolveu 2 ministros do STF, conversas com o ministro Dias Toffoli e com o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, que estava em Estocolmo, na Suécia, ainda está lá. Mas ele, por telefone, acabaram negociando o que eles chamaram de estabilidade política do país. O presidente Michel Temer, os ministros do STF e a base que apoia o Renan Calheiros no Senado e no Congresso Nacional, utilizaram o argumento de que o país entraria num caos político. Não se sabe quem assumiria no lugar do Renan Calheiros, se seria confiável, os projetos do governo seriam votados ou não, e o STF estaria no centro, no olho do furacão dessa discussão. Resultado: a pressão sobre o STF acabou funcionando, o STF votou sim sob pressão, embora eles nunca admitam, mas votou sob pressão, porque teve que fazer uma opção não jurídica, mas uma opção política. A pressão que foi exercida sobre o STF foi exatamente essa. O fundamento era de que o país entraria num caos político que seria irrecuperável. Grande parte dos articulistas de política hoje, da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Globo, estão relatando em detalhes quem ligou para quem, que horas ligou, como começou a negociação. Mas essa negociação começou muito antes da negativa do Renan Calheiros de aceitar a liminar do STF. Por isso que eu digo para vocês, infelizmente, foi uma jogada ensaiada. Eu só gostaria de dar na sequência aí 2 artífices importantes de toda essa solucionática. O ex-presidente Sarney e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participaram ativamente desta negociação. Vocês imaginem 2 ex-presidentes, o Sarney e o Fernando Henrique, todos eles se envolveram nessa coisa toda. Porque realmente a queda desse senhor, do Renan Calheiros, que absolutamente deu uma cusparada no Supremo. Porque ele deu uma cusparada no Supremo. Sem dúvida. Sim, não. Cuspiu. Não, e hoje foi na verdade, ele deu uma rabanada, né? Fez assim, ó, não tô nem aí pra você. Não, e hoje foi na nossa cara a cusparada, né? Quando ele disse que decisão do Supremo, decisão do Estado tem que ser cumprida. Deboche, né? É o auge do deboche. Cara de pau. Cara de pau. Tem até uma música, cara de pau. Hoje ele debochou da gente. Agora deixa eu ler uma consideração do Marcelo Machado.
ele fala exatamente sobre essa decisão, mas ele enxerga de uma forma diferente. Eu queria dividir com vocês. Seguinte, já sei que o STF vai levar um pau, é assim que eles dizem. Mas eis o que eu acho. A decisão do STF foi corretíssima, política e honesta. Tá tudo certo, inclusive o Renan. E eu sou liberal, lutei pelo impeachment e defendo a saída do Renan. Mas dentro de uma jurisdição constitucional, o STF deu uma demonstração de independência e grandeza. Sigam-se as investigações e que a Lava Jato seja respaldada e apoiada pela sociedade, mas existem preceitos a serem respeitados. O STF está seguindo esses preceitos e agindo, sim, politicamente, como disse o Vitorino, e isso eu chamo de ônus da democracia. Um Estado é formado por 3 poderes e eles têm que considerar a causa da democracia acima da causa de um poder. Alguém tem que ceder e vão sempre ceder, ora um, ora outro. Eu gostei da decisão do STF, apesar de me contrariar e contrariar a minha vontade, mas não é a minha vontade que está em jogo. O que tu achou? Eu achei que foi uma posição que tem que ser respeitada, embora o senhor deu uma opinião genérica, não fundamentou a sua posição, eu continuo achando que a decisão do STF foi equivocada. No primeiro momento, eu disse aqui, o STF vai reverter amanhã, com base em fundamentos jurídicos. Depois fui olhar a matéria mais atentamente e eu confesso a você, tenho minhas dúvidas. Eu acho que o divisor de águas deveria ter sido as ruas, mas o STF não ouve as ruas. Nunca ouviu. É uma corte acima do bem e do mal, com cargos vitalícios e que, portanto, está se lixando para a população. O argumento é de que as decisões são tomadas exclusivamente com base na lei, na Constituição Federal. O problema é quem e como se interpreta a Constituição Federal. Eu continuo achando que o dispositivo que proíbe alguém que responde a uma ação que é réu no STF não pode ocupar um cargo na linha direta sucessória. Respeito quem pensa o contrário. A cantora Amália Rodrigues, a grande cantora portuguesa Amália Rodrigues, eu tive o privilégio de assistir um show dela lá em Lisboa, no Teatro Dona Maria, Teatro Nacional. Ela tinha uma canção que dizia assim, o olhar trocista, de trocista, né? Sim. E o olhar do seu Renan Calheiros hoje, presidindo lá o Senado, foi um olhar trocista. Ele olhou, né? Aquele olhar de superioridade, aquele olhar deboche, né, Mário Marcelo? Sabe o que ele fez hoje? Sabe o que ele fez hoje? Bateu o recorde. Ele fez 3 sessões num dia. Jogou. E sabe para quê? Porque o regimento interno do Senado obriga que a votação em segundo turno deve ter um intervalo de no mínimo 3 sessões. Como eles têm pressa de aprovar a PEC do teto dos gastos... Que ficou para terça, né? Ficou para na verdade, não poderia ser na terça, teria que ter 3 sessões. Como não teria tempo hábil antes do recesso, o que ele fez? Fez 3 sessões hoje para poder votar na terça e na terça-feira a PEC dos gastos deve ser aprovada. Essa PEC eu sou a favor, tem que se botar um limite, né, no que está aí responsabilidade. Mas tem muita gente que não acha isso, né? Sim, mas, bom... Eu respeito, mas a minha opinião é de que os governos têm que ter limite para gasto. Não pode se fazer o que fizeram com o Rio Grande do Sul. Não pode se fazer o que fizeram o que foi feito com o Brasil, se gastar de forma irresponsável, sem Rio de Janeiro, sem lastro tributário. E vocês viram que alguns prefeitos da Bahia se reuniram, né, para falar sobre o teto de gastos, só que eles se reuniram num resort luxuoso na Bahia, entende? Gastando muito do dinheiro público, pessoas... não é? Impressionante. Mas para discutir, né, o teto, com certeza. Sim. E certamente eles protestaram contra a PEC. Não, sim. Claro. É mais ou menos como a proposta da Previdência. O pessoal que está propondo aí, tu já tem 1, 2, 3 aposentadorias, tá todo mundo já com a vida resolvida, família toda resolvida. É uma piada, né? Impressionante. Hoje eu levei no meu programa uma juíza de direito e um professor de direito tributário, especialista na matéria, professor da UGS, professor da PUC, para debater. Gente, faltou expressão e adjetivo para eles para definir a reforma da Previdência. Eu tentei conversar hoje com o deputado, o relator da matéria, o deputado gaúcho aqui, fugiu o nome dele. Ele estava pautado, mas ele estava descendo o avião, não conseguiu falar comigo, mas ele vai conversar comigo no programa. O deputado... Meu Deus, desculpem, eu vou lembrar. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Não, é o...
Ai, tá, daqui a pouco eu te ajudo. Você lembrou também. Você lembrou também. Mas, Vitorino, só para concluir, saiu uma notícia, da Previdência, sobre... Alceu Moreira. Alceu Moreira, o deputado Alceu Moreira estava desembarcando do avião hoje, aí pediu educadamente para conversar comigo amanhã no programa, eu vou conversar com ele às 6 horas sobre... Mas vai, já sei que... O que eu ia dizer é que saiu uma notícia, né, sobre essa reunião dos prefeitos da Bahia para falar sobre o teto de gastos em um resort, porque está acontecendo um congresso até hoje é o último dia, que já acontece há 5 anos. Neste mesmo local, nesse mesmo resort de luxo na Bahia. Os prefeitos? Com os prefeitos. Bacana, né? E estão discutindo e estão protestando contra a PEC dos gastos, né? E aí a assessoria de imprensa desse congresso foi procurada, né, para saber de onde sairiam esse dinheiro todo para poder pagar esse resort, todo esse evento, mas ninguém quis se manifestar, obviamente. Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Agora, essa ambiguidade toda chama atenção também para um aspecto. O ministro Gilmar Mendes não participou da votação do STF essa semana. Ele estava em Estocolmo, um compromisso assumido. Gente, uma votação importante para a República Brasileira, decidindo os futuros da nação, e o ministro Gilmar Mendes tinha um compromisso em Estocolmo. Inadiável. Nosso telespectador Marcelo Denilson diz o seguinte: olá pessoal, sobre o STF, ele diz o seguinte: estou tão decepcionado com o STF, mas em especial com a sua presidente, a ministra Carmen Lúcia. Que decepção. Agora cheguei à infeliz conclusão que o seu discurso no dia da posse foi pura demagogia. Meu Deus, é mais do mesmo e nós com tantas esperanças nessa senhora. Realmente o Brasil não precisa de mais uma pessoa dessas. Olha, não sei se pode ser um pouco precipitado o julgamento, mas realmente não precisava. Podia ter sido um pouquinho... Ela poderia ter tido uma postura um pouquinho diferente. A Aldrin está pedindo que a gente verifique o que está acontecendo com a nossa imagem e com o nosso áudio em Caxias do Sul. Só tem a imagem, não tem o áudio. Vamos dar uma olhadinha aí enquanto a gente está mandando o programa aí para vocês. E a gente já vai olhar, tá, Aldrin? Só tem a imagem, não tem o vídeo. Vou fazer assim, espera um pouquinho. Olá, bancada querida, vendo o programa do Paulo Sérgio, o rombo na prefeitura é de um bi. Antes das eleições estava tudo bem, agora a vaca foi pro brejo, com corda e tudo. Não é que agora que a vaca foi pro brejo. O problema já é que na época das eleições não dá para dizer, né, que a coisa não tá boa, porque pode prejudicar, né? Assim como... Tem algumas coisas também que os candidatos dizem que vão fazer, que não vão fazer, que não sei o quê, que também não vão fazer, né? Que é para agradar quem vai votar e para ganhar voto, né? Isso não é exclusivo do Brasil. Você sabe o que o Donald Trump anunciou hoje? Primeiro ele falou que ia fazer um muro, não sei o quê. Aí o muro, não é bem assim. Eu vou fazer mais uma parte só de um muro que já tem. No Bush. Bom, muro do aí, quem fez o muro foi o Bill Clinton. Marido da Hillary fez um muro na costa do Novo México ali, na fronteira com ele que fez. Bom, aí outra dele hoje. Aquele negócio que vai deportar todos os imigrantes. Não é bem assim. Não é. Os imigrantes... São promessas de campanha. Todo mundo faz. Existem imigrantes que nasceram aqui nos Estados Unidos, crianças, imigrantes ilegais. É bom que ele não realize as promessas de campanha dele, porque se ele fizesse metade, já estaria uma encrenca. É verdade. Se ele fizesse metade, já estaria encrenca. Mas e o Lula, quando se elegeu na primeira vez, o que o Lula falou? Todo mundo estava apavorado. O Lula disse que ia fazer uma reforma e tal, e continuou com o mesmo projeto econômico, político do Fernando Henrique Cardoso. Foi isso que salvou tudo e com as ideias do governo Fernando Henrique cresceu, né? O primeiro governo do Lula, na sequência, foi fantástico. O segundo governo também pegou o país arrumadinho, né? Sim, tudo bem. Mas ele fez uma grande coisa em não mexer. Pegou o país arrumadinho e crescendo. Falando nisso, está saindo um livro, hoje em São Paulo, foi autografado, escrito pelo jornalista e cientista político Rodrigo de Almeida. Não sei se vocês ouviram falar. Ele foi assessor da ex-presidente Dilma. E ele conta histórias fantásticas, como, por exemplo, a briga dela com o ministro atual, Henrique Meirelles, que teria que ser ministro dela porque o Lula pediu, etc, etc. E a história que foi contada, que está contada através do livro, diz o seguinte, que quando ele soube, o Henrique Meirelles, que ela estava com problemas de saúde, estava com câncer, etc., o Henrique Meirelles foi até o Lula, então, presidente, disse, olha, eu estou me oferecendo aqui, me parece que essa senhora está doente, com problema sério de saúde, e se não puder ser ela, serei eu. E essa conversa chegou aos ouvidos da Dilma, e a partir daquele momento,
ela ficou com raiva dele. Eu acho que qualquer pessoa ficaria com raiva. Eu estou doente, o cidadão lá vai querer ocupar o meu lugar. Ele nega de pé juntos que em alguma época, algum instante, algum minuto ele tenha dito isso na sua vida. Eu acredito que esse livro, que deve ter muitas coisas, é um livro com 224 páginas, muitas coisas estão escritas, deve ser um livro profundamente interessante. O livro está sendo lançado em São Paulo, chama-se A Sombra do Poder, da editora Leia, né? Ele foi secretário de imprensa da presidência entre abril de 2015 e maio de 2016. Né? E a eminência parda, segundo ele, e que criou uma série de confusões, foi o senador Aloysio Mercadante, que seria uma eminência parda dentro do próprio governo da Dilma. E ela parece que não queria também a presença dele, mas a presença dele se impunha através do presidente Lula. Eu estou louco para ler esse livro. E Marne, por falar em Dilma, ontem a gente falou que o Trump foi eleito personalidade do ano, o Temer também, né? Ele foi o brasileiro do ano pela revista Isto É. E a Dilma é uma das mulheres do ano. Eleita por um jornal britânico. Financial Times, isso mesmo. Uma das mulheres. E aparece ao lado de mulheres muito importantes. Hillary Clinton. Beyoncé. A Simone Biles, né, que é a ginasta maravilhosa. Tá aí a Dilma aí. Teresa May. E ela disse o seguinte, que ela não vai concorrer, a própria Dilma, a nenhum cargo político, mas que ela continuará politicamente ativa. E classificou que o Brasil hoje, o governo é formado por velhos brancos ricos, ou pelo menos daqueles que querem ser ricos. Olá, Magda, estou gostando do programa. Bacana, hein? Estou gostando do programa de hoje. Um abraço a todos. Gostaria de saber a opinião da galera sobre o caso Mário Jardel. Sei que comentaram um pouco sobre isso ontem, tal, blá. Será que os deputados vão votar? Diego de Novo Hamburgo. Diego, deixa eu te atualizar nos assuntos do Mário Jardel, tá? Notícia de hoje. Hoje, a Assembleia Legislativa, a partir de hoje, quinta-feira, dia 8, a Assembleia Legislativa deixa de ser a responsável pelo pagamento de salário do deputado Mário Jardel. Essa é a informação da Procuradoria-Geral da Casa. O pagamento do deputado Jardel passa, a partir de amanhã, a ser feito pelo INSS, uma vez que a Assembleia encaminhou o deputado para aposentadoria por invalidez. Estou te dando a informação que vem da Procuradoria, tá? Sem o deputado, a Assembleia também dissolve o seu gabinete, demitindo os 17 funcionários que ele tinha até então com cargo de confiança. São os CCs ligados ao deputado. No mês de novembro, vamos recapitular, o deputado Jardel entregou à Assembleia um laudo do seu psiquiatra que aponta incapacidade permanente. Com base no documento, o deputado, a Assembleia encaminhou Jardel para a aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Uma perícia do INSS está marcada para o próximo mês de janeiro e dirá se ele está saudável ou não, se deve ficar com auxílio-doença ou se será aposentado por invalidez. Dificilmente, pelo menos eu acho que dificilmente ele vai ser, o INSS vai aceitar esse pedido de aposentadoria. Bom, ponto 1, tá? Segunda coisa, assim, que a gente pode te dizer, que tu pergunta sobre a cassação. O relatório que foi feito sobre aquela comissão de ética da Assembleia, que teve todo aquele problema, foi até uma determinada parte, a juíza mandou voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, deram outras possibilidades para ele ir lá, para depor. Ele de novo não foi, ele de novo apresentou atestados de saúde, enfim, não compareceu, que é essa que foi votada agora, foi unanimidade, aprovaram o relatório e votaram pela cassação dele. A ideia dos deputados é, até o final deste ano, nas próximas sessões, votarem e cassarem o mandato do deputado Jardel. Nessa quarta-feira foi a Comissão de Ética, né, que aprovou o relatório. Depois, o trâmite legal é ir para a Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para plenário. O procurador... E diz que foi extinto, né, foram exonerados os cargos, as pessoas que trabalhavam com ele foram para a rua. E que o sucessor dele não vai ter, a cadeira dele não vai ser ocupada pelo suplente.
Isso eu acho que é porque tem a decisão ainda do INSS para ver, para acontecer, né? Tem que ver, tem que dar tempo ao tempo. O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, o Dr. Fernando Ferreira, conversou comigo hoje à tarde no programa também sobre o tema. Ele disse o seguinte, que a Assembleia está se protegendo juridicamente de todos os aspectos legais. E como é um caso complexo que envolve saúde, porque quando é um caso meramente de postura, ética, enfim, mas aí entrou também o componente médico. Aí fica aquele, vai lá o do médico daqui, vem lá o do médico dali, coisa e tal. Então o doutor Fernando Ferreira foi bem claro, ele disse, olha, a Assembleia está cumprindo exatamente o que a Justiça determina. E quando a Justiça deixa a cargo da Assembleia o andamento do processo, a Assembleia está fazendo andar. Então, assim, não dá para culpar ninguém. O processo voltou porque teve uma falha no entender da Justiça e a Assembleia está fazendo andar regularmente. Porque a própria Assembleia tem consciência de que esse assunto ganhou uma dimensão que não deveria ter ganho. Não deveria ter ganho. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul não precisava passar por esse constrangimento que está passando. Mas a culpa não é da Assembleia. Vamos deixar bem claro isso. Que bom, Gustavo, que tu está falando isso. Porque tu te lembra que nós discutimos isso aqui ontem ou antes de ontem e eu fui voto vencido nessa discussão? A senhora discutiu contigo também. A senhora discutiu com o Chicão sobre a Assembleia. E eu disse, está andando devagar. Tu ainda disseste que tu tinhas... Com licença. Que tu tinhas entrevistado o advogado e tu disseste que não era bem assim como eu disse. Lembra? Então agora tu falasse com o Fernando, então está correto. Que o advogado tinha dito que a Assembleia não estaria cumprindo aquela liminar, porque, segundo o advogado, aquela liminar teria perenidade. Sim. E, portanto, a Assembleia estaria agindo ao arrepio da lei, da decisão judicial. Muito bem. Hoje o doutor Fernando Ferreira disse não. Aquela foi uma liminar. É o que eu te disse. E era uma liminar por tempo determinado. Então, tem dois entendimentos. Esse caso vai parar na Justiça. Não, ok, mas então vai parar na Justiça. São dois entendimentos. Só que, assim, o que a Assembleia está fazendo? A Assembleia está fazendo a parte dela. Ou seja, tem que fazer andar o processo? Está fazendo andar o processo, como a Carla falou. O processo. Muito bem. Vai encostar? Encostou. Extinguiu o gabinete? Extinguiu o gabinete. A Assembleia está fazendo a sua parte. Não, é porque porque entre as coisas a gente fica recebendo, né, e-mails dos telespectadores quanto a este assunto e quanto ao assunto que ontem também acabou causando um constrangimento para todos nós aqui nesta bancada, uma discussão minha com o Gustavo Vitorino com relação à EPTC. Foi muito desagradável para todos nós, foi muito desagradável para mim, foi muito desagradável para o Gustavo. Nós tivemos uma discussão aqui que passou das raias, dos limites da educação de um e de outro, né? Por essas coisas de um querer saber mais do que o outro, às vezes até a gente não consegue concluir as coisas. Eu recebi muitas críticas, recebi críticas para a minha pessoa, recebi críticas à pessoa do Gustavo Vitorino, tem aqui muitos e-mails, a Carla também recebeu muitas coisas, e fica mais fácil para as pessoas que não gostam da EPTC falar mal de mim, que eu sou uma grossa, que eu sou uma mal educada, mas não é bem assim, né? Eu defendi a minha opinião, né? E continuo defendendo a minha opinião, o Gustavo continua defendendo a opinião dele, na visão dele eu gritei com ele, na minha visão ele gritou comigo, enfim, não importa, eu sou uma profissional. Tem umas pessoas que escrevem aqui para mim, tem uma que pede à direção da casa, urgente, a minha demissão, porque eu sou uma velha, que o meu problema deve ser os meus 63 anos, que ela gosta muito do programa só com o Vitorino e só com a Carla. Eu também gosto, adoro. Quando eu saio, adoro o programa com o Vitorino e a Carla. Mas não é o caso, senhora. E as pessoas que acham que eu corto, que eu mudo os assuntos, eu tenho uma função nessa bancada. Uma delas é mostrar os dois lados das coisas. E é por isso que, às vezes, eu tenho que interromper os assuntos. Né? Tenho que interromper os assuntos para que não aconteçam aqui nesta bancada coisas como outras que já aconteceram aqui, que estão acontecendo e que trazem consequências para esta casa. Então é bom que os senhores entendam que às vezes eu interrompo, eu corto os assuntos propositadamente. A gente é mediadora, a gente é âncora, não é porque a gente tem uma postura diferente, melhor, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho sim que interromper determinadas coisas. Se não fosse assim, nós não teríamos recebido a correspondência que recebemos da IPTC.
especificamente a correspondência que recebemos do Dr. Fábio Berwanger Juliano, que é advogado da EPTC. Tá? Quem mandou foi, obviamente, o setor como se diz, de comunicação. Tá? Encaminho a opinião do colega Fábio, que assistiu o programa Atualidades Pampa ontem. Esse e-mail foi endereçado a Magda Beatriz para marjana@pampa.com.br, que é a nossa diretora. Boa noite, Magda Beatriz. Jornalistas ou comentaristas respeitados se forjam, e eu estou lendo porque a diretora me pediu que lesse este e-mail. Não foi da minha vontade, não foi a minha iniciativa. Jornalistas ou comentaristas respeitados se forjam muito além das simples opiniões passionais, muitas vezes irresponsáveis e sem conhecimento técnico suficiente do assunto tratado. É inadmissível em um programa admirado e de respeito como Atualidades Pampa, alguém afirmar que um órgão público proíba estacionamento em uma via pública apenas para favorecer um estacionamento particular e sem que se tenha qualquer prova disso, baseado apenas em suposições distorcidas da realidade. Será que é correto duvidar do caráter de centenas de trabalhadores da EPTC e de seus parentes? Sim, temos família. Sem qualquer indício do que se está acusando, o estacionamento no local já é proibido faz tempo, por motivos técnicos e justificados pelo trânsito local, que não é insignificante como afirmado. Talvez a sensação de impunidade que reina no Brasil é que estimule o desrespeito às regras básicas de trânsito, onde todo autuado tem uma desculpa por não ter cumprido uma regra pensada e estabelecida para beneficiar a maioria e não a poucos. Quanto à fiscalização de trânsito ser feita pela Brigada Militar, a questão é a mesma. Desconhecimento do que se está falando. Provavelmente gostaria também que a carteira de motorista fosse feita pela Polícia Civil novamente. Afirmar que a EPTC apenas aplica multas é como ler a orelha de um livro e pensar que entendeu tudo. Quem não cumpre o mandamento de uma simples placa de trânsito por achar que ela é injusta, não pode reclamar que um senador descumpra a ordem de um ministro por achá-la também injusta. Se o jornalismo fosse feito por profissionais como você, Magda Beatriz, forjada na educação e no respeito, e não em palpites, chavões e falta de sensibilidade no trato dos assuntos diários, como temos visto em diversos lugares, teríamos um país melhor sem dúvida nenhuma. Parabéns por não perderes a coerência e a inteligência neste mundo cada vez de opinião e menos de responsabilidade. Fábio Berwanger Juliano, advogado da EPTC. Esse e-mail foi endereçado a mim, mas caiu na mão da direção, porque não recebi da nossa diretora para ler aos senhores. E eu peço desculpas por eventual excesso que eu tenha tido no programa de ontem. Não é da minha natureza, não é da minha vontade, não é a minha tarefa. A minha tarefa é amenizar as coisas, mas às vezes eu sou humana, e quando gritam comigo ou quando não me respeitam, eu, infelizmente, como se diria no popular, eu perdi os cadelos. Me desculpa. Tudo bem, eu quero só mandar um recado, doutor Fábio. Então, assim, doutor Fábio, eu vou fazer um convite para o senhor aqui. Eu tenho um programa na Rádio Pampa, das 5 da tarde às 7 horas, de segunda a sexta. Eu gostaria de convidar o senhor pessoalmente para participar amanhã do meu programa Pampa na Tarde, para a gente discutir os rumos da EPTC e essas decisões polêmicas em relação aos estacionamentos. Eu gostaria que o senhor viesse munido dos dados técnicos, porque eu não fiz nenhuma ilação, eu dei uma informação. Quem fez a ilação foi o senhor que se sentiu atingido. E certamente o senhor está defendendo o seu emprego, que é perfeitamente justo e que eu louvo, porque eu também defenderia o meu. Mas já que o tema é tão polêmico assim, eu gostaria de convidar o senhor publicamente
tá certo? A sua equipe de retaguarda tem os telefones da produção do meu programa. Eu gostaria que o senhor participasse amanhã, o senhor participasse, já que o senhor foi o signatário dessa mensagem, gostaria que o senhor participasse do meu programa, para a gente debater um pouco da EPTC, das normas técnicas, dessas condições que o senhor disse que muitas vezes são avaliadas sem conhecimento técnico. Eu gostaria de ter esse conhecimento técnico, por isso que eu quero convidar o senhor a participar amanhã do meu programa. Muito Olha obrigado. aqui no WhatsApp. Oi, Magda, você e o Vitorino são o máximo. Continuem amigos, por favor. Obrigado. Mas eu não briguei com o Vitorino. Mas é que as pessoas ficam tensas. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Vitorino e eu somos amigos há muitos anos. Nós temos tivemos ponto de vista Não tem nada diferente que em ver relação uma ao coisa tema. com a outra. Uma coisa com a outra. A gente tem claro que fica ponto de assim, vista ó. diferente. Tem um momento que fica uma coisa tensa. Ele tá assim, ele chegou assim, todo assim, aqui, hoje, aqui. O problema é dele, eu não tenho nenhum problema com ele. Eu sou a mesma. Outra coisa, ontem... Eu sou feio naturalmente. Olha aqui, ó, eu não brinco, dou soco, dou cascudo na orelha do Marne. Vocês têm que ver um e-mail que mandaram para a direção do programa dizendo que eu arranquei um papel da mão do Marne, que eu chamei o Marne de fofoqueiro. Meu Deus. Eu chamo o Marne de fofoqueiro, eu dou cascudo na orelha do Marne, mas isso é carinho, gente, esse é o meu jeito, eu sou sapeca e eu adoro incomodar o Marne, adoro dar soco nele. Ele tá de camisa nova, olha que ganhei bonita a camisa da dona E Carla. tem um senhor que eu disse que eu sou uma estúpida, uma grossa, ela arrancou um papel da mão do... Aí eu escrevi o seu coisinha, que eu me esqueci o nome dele agora. Seu coisote. Eu que tô escrevendo pro senhor, eu amo o Marne, eu tô brincando. É o meu jeito, gente. Dona Magda, é o meu jeito. eu gostaria de apenas fazer um agradecimento. A dona Coisinha quer que eu vá pra rua. Um agradecimento e esse agradecimento a duas pessoas, um casal que eu encontrei hoje. A minha função aqui, desde que aqui entrei neste programa, foi falar de livros, de alguns livros, como eu sou um leitor, eu gosto muito de ler, sou um ávido leitor e tal. Encontrei uma senhora, um casal muito simpático, eles estão nos vendo agora, e essa senhora me disse o seguinte: eu quero agradecer muito ao senhor fulano de tal, etc. Aí eu cumprimentei, tudo bem com a senhora. O senhor quer me agradecer por quê? Porque por causa do senhor eu comecei a ler. Olha que maravilha. bacana. Então a minha presença aqui, só pelo que disse essa senhora, me fortaleceu, porque a leitura é que diferencia as pessoas, o conhecimento é que diferencia as pessoas. Pois se todas as pessoas tivessem um grau de conhecimento razoável, elas não seriam pisoteadas, elas não seriam amarfanhadas, elas não seriam destruídas nos seus encontros do dia a dia, através da discriminação social. Muito obrigado a esse casal. E eu quero dizer que eu vou continuar, enquanto aqui estiver, falando de livros. Embora em alguns momentos o senhor Chocão Tofani e o senhor Vitorino me achincalhem. Eu adoro quando tu fala. Me achincalhem. Já sabe. Eles me achincalham, me achincalham. Eu gosto. Olha aqui, ó, também. por favor, bota uma câmera lá na Cris Bart, que o beiço dela já tá aqui, ó, quase na ponta. Você quer falar que é droga? Por que tá tudo encolhido? Tá com frio? O Vitorino não deixa. Coitado, o Vitorino tá quieto hoje. Hoje eu Fala, tive guria. Nunca tive tão Tão quieto. quieto. Fala, Gria. Não, o Vitorino tem um recado, eu acho. Não. Não, fala. Faz o que eu tô te mandando. Ai, desculpa! Fala o que eu tô te mandando. Presta atenção no serviço. Presta atenção no serviço. Eu quero dar uma dica para todo mundo que está em casa, meus colegas também. Hoje eu e a Paty Leivas, não sei se vocês conhecem, ela é uma promoter querida, minha amiga, nossa amiga. Nós somos convidadas para fazer uma espécie de curadoria no brechó da Casa Menino Jesus de Praga, que vai acontecer neste sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, na sede da instituição, fica ali no bairro Intercap, em Porto Alegre. Então, assim, ó, eles têm um brechó que funciona lá semanalmente, mas vai ter esse brechó especial de Natal, é o Brechó Demais, da Casa Menino Jesus de Praga. Daí eu e a Paty, nós fomos lá, levamos nossos desapegos e junto com os que já tem lá separados, nós montamos os looks prontinhos para as pessoas levarem, com bolsa, com sapato, acessórios. Então a gente fez um trabalho muito legal, já tá tudo, o look pronto, preços ótimos, baratíssimos, né? Roupas num estado de conservação maravilhoso, roupas lindas e o melhor de tudo, que toda a renda é revertida a todos os assistidos, né, as crianças especiais assistidas pela Casa Menino Jesus de Praga. Neste sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, na rua Nelson Vang, 420, no bairro Intercap, aqui em Porto Alegre. Muito bacana isso, hein?
É muito bacana, eu acho isso muito legal. Afinal de contas, final do ano, a gente fica generoso, a gente fica altruísta, mas acima de tudo... Não, eu acho que a melhor coisa que tem, Marne, final de ano, a gente tem um carro novo. Eu acho um negócio muito bacana. A gente tem um carro novo. E olha, e a Geely Sun Motors tem o carro perfeito para você. Até para o Marne Barcelos. O Marne Barcelos é que é meio trapalhão, assim, coisa e tal, na direção. Olha só que carro espetacular. É o compacto completo em uma série especial e limitada. Comemore esse final de ano de carro 0 km. Olha só que carro bonito. Compre hoje mesmo o seu Geely GC2 na cor vermelha por apenas R$ 29.500 à vista. Vou repetir, hein? Geely GC2 Red por apenas R$ 29.500. Aproveite essa oferta especial, venha fazer o test drive e olha, faça um test drive e tenho certeza você vai comprar o GC2 Red na Geely Sun Motors, na Ipiranga, 7090. O que é, seu Mário Barcelos, que o senhor queria? O que o senhor estava... Ele quer um presente. Ele também está de beijo? Eu quero presente. Mas agora acostumou, a Carla andou trazendo um monte de presente para ele, agora ele quer, só Você sabe qual é a semelhança que tem o teu... Gostou. Você sabe qual é a semelhança que tem o teu Inter no Natal e o Réveillon? Vem chumbo aí. Os três vão cair no domingo. Ai, que pecado. Falando nisso, uma troca de e-mails entre CBF e o Vitória pode ajudar o Inter no STJD? Que história é essa? Isso, foi o seguinte, a gente até brincou essa semana aqui, o Inter tem uma carta na manga ou vai pagar um mico gigantesco essa história? Pois o Internacional tem uma carta na manga. O Vitória foi aconselhado pela CBF por e-mails oficiais, olha, quando fizer a transferência do zagueiro Vitor Ramos, faça uma transferência internacional, porque ele pertence a um clube doméstico. Não faça a transferência nacional do Palmeiras direto para o Vitória. Ele tem que ser o dono triangular. O dono do clube, o dono do passe, que é o clube mexicano, que tem que fazer, o da gringa. A CBF mandou esses e-mails determinando que o Vitória fizesse. O Vitória não E o Internacional tem a cópia. E o Inter tem a cópia. E... Então, assim, pode ser... a decisão do STJD agora, ou ela é jurídica ou ela é política. Lembrando que o STJD rebaixou a Portuguesa e manteve o Fluminense na primeira divisão há 2 ou 3 anos atrás, também por uma inscrição irregular. Agora fica a questão. Primeiro, o Vitória é bem maior que a Portuguesa. E segundo, em termos políticos, o Inter não passa nem perto do Fluminense. Tem isso. Só que caso o STJD dê ao Inter, né? Enfim, razão ao Inter, vai estar... A CBF autorizou o Vitória a jogar, a usar o jogador desde março. Sim. Está autorizadíssimo pela CBF. Então, ela vai estar... o STJD vai estar batendo na CBF também. Sim. Não só no Vitória, né? É que assim, tem que saber qual é o funcionário que mandou uma mensagem para o Vitória determinando a transferência internacional. Isso não vamos saber. E quem é que fez? Nunca. É a mesma coisa que querer saber qual é o quarto segredo de Fátima. Como? Isso aí... Tu é oriunda do futebol? Tu era repórter de futebol? Não, eu já trabalhei em editoria de esporte, mas eu gosto. Eu já vi curto. que tu sabe tudo, né? Não, tudo não. Não, mas sabe bastante. Se tu te dedicar, isso até... Me torna uma... né? Então, não sei o que é. Não sei o que é se tornar uma. Não sei o que é. E a crônica esportiva hoje está cheia de mulheres. Uma boleira. Cada vez mais. E entra nos vestiários masculinos, né? Já vem. Não, estou perguntando. Entra, o Vitorino que é repórter. As repórteres não entram no vestiário masculino? Sim, entra. Para entrevistar. Mas falando em figura feminina no esporte. Viu? Elas entram no vestiário, sim. Os jogadores têm um certo recatamento. Olha, tem uma repórter mulher, né? Os jogadores têm um certo recatamento, coisa e tal. Até porque, hoje em dia, não são todos os jogadores que tomam banho nos vestiários, não. A grande maioria, quando é jogo dentro da sua própria cidade, prefere tomar banho em casa, coisa e tal. Aí põe isso, sabe? Mas é isso. A tua própria melhor amiga. Mas é que assim, ó. A minha pergunta, quando vai sair a decisão? Não, já faz algum tempo que eles estão parando, porque o que acontece? Quando sai a decisão do STJD?
Isso aí só Deus sabe, mas vai ser uma briga longa. Mas tem que ser Porque vai ter decisão na turma, na Câmara, depois vão recorrer ao Pleno, vai ser aquele negócio jurídico que vai levar um tempão, vai dar uma discussão e vai ter briga assim de bastidores. E agora vamos falar do jogo de ontem também. Falando em figura feminina, né? Futebol, que maravilha que foi ontem. Eu tava tensa, foi jogão, mas o Grêmio não começou bem. Não. O Grêmio não começou bem, o Atlético começou melhor e eu comecei a ficar nervosa com o tal do Vidente, que é o Vidente de Araque. Eu escrevi pro Chicão, Vidente de Araque. O tio Carlinhos. Quando passou o primeiro tempo, que não teve gol nenhum, que ele tinha previsto um gol no primeiro tempo, eu digo, agora tá tudo certo. Ana Carla, eu gosto muito da senhora, viu? O Vidente... No segundo, e aí eu só pedi assim o intervalo, e assim, como o Renato tem voz, né? Porque entrou um outro time no segundo tempo, mudou completamente, e aí sim, o Grêmio, na minha opinião, começou a dominar o jogo. Agora, o momento do gol foi maravilhoso, eu não cheguei nem a ver o outro gol, né? Muito rápido, né? Foi lindo também. Foi lindo. Mas na hora, acho que ninguém viu. O gol é sério candidato a gol do ano. É uma pena a FIFA já ter fechado. Olha aqui, eu tava um pouco atrapalhada naquela hora. O que foi aquilo? Eu não entendi até agora aquela coisa. O quê? Aquele gol que eu... Ele chutou antes do meio de campo e eu acho que ele jogou do campo defensivo. Tava comemorando. Tava todo mundo comemorando que ela fez esse gol. É o Cáceres, ele viu o Marcelo Groy adiantado e ele fez o gol que Pelé não fez. Né? E eu concordo com o Vitorino, infelizmente já fechou aí o prêmio Puskás dos melhores do ano do futebol, que vai ser premiado em Zurique, porque esse gol é um gol para ser premiado. É verdade, foi um gol incrível. E muita gente perdeu, é um gol que não serviu pra nada, né? Muita gente perdeu, mas é uma também pintura. Não, o gol ninguém tava olhando. O que é aquilo? Aquela pessoa vai fazer um gol? Os torcedores estavam eufóricos, os jogadores estavam eufóricos e ninguém conseguiu acompanhar. Isso foi o primeiro tempo que o Atlético estava bem forte, né? Teve dois lances espetaculares. Além do gol, teve um lance que o Douglas deu de calcanhar. O Everton. Que lance. Eu não sei como ele errou, né? Aí foi o gol do Grêmio. Gol do Bolanhos. Gol do Bolanhos, que entrou para fazer o gol. Aliás, a estrela do Renato, né? Botou o Bolanhos e ele fez gol, né? O Everton, na semana passada, no primeiro jogo, entrou para fazer o gol. E dessa vez foi o Bolanhos que entrou para fazer o gol. O Grêmio fez uma bela partida. Tem gente que diz que o jogo não foi um jogo bom, foi um jogo maravilhoso. Foi lances de todo lado. O Atlético tem um ataque que é perigosíssimo, que é um belíssimo ataque. Né? O Atlético saiu em cima do Grêmio. Foi um belo jogo de futebol. E olha, o Grêmio só teve valorizado o seu título. E aí tá todo mundo comemorando aqui. Depois começa. Agora vai lá. O jogo, eu acho que o nosso goleiro estava completamente desconectado. A senhora é gremista? Sim, eu sempre digo. Sim, a família, ela não estaria na família. Eu não comeria. Ela não estaria mais na família. Meu pai disse, não come. Se for colorado, não come. E o que também, além do jogo ter sido lindo, foi linda a homenagem que fizeram para o Chapecoense no início do jogo. Aquele toque ali do silêncio. Estava na reunião de condomínio ainda. Que linda a homenagem. Adorei o placar na cor verde também, não sei se vocês viram. Eram vários detalhes, né, na cor verde. Agora, quem foi muito bem foi o comentarista Casagrande da Rede Globo. Casagrande fez um comentário ali, com as suas palavras simples e tal, a respeito de uma bandeira separatista do Rio Grande do Sul. Aí diz, mas como é que numa festa, digo no sentido do Grêmio, mas como é que num momento como esse, de tanta fraternidade, de tanta irmandade, do povo brasileiro, você está promovendo, propagando a desunião, tirar o Rio Grande do Sul da federação. Quer dizer, é uma coisa absurda. E eu fiquei admirador do Casagrande nesse capítulo, né? Porque ele pegou o fio, né, da meada, ele colocou o dedo na ferida. Essa coisa de separação, de separatismo no Rio Grande do Sul, isso aí foi em 1835. Eu acho faz isso... muito tempo. Terrível. Eu acho... Não. Falando em homenagem, se vocês me permitem, o Daniel Alano, nosso telespectador, diz o seguinte: prezada Magda e bancada, primeiro, parabéns pelo programa, como sempre, muito bom. Segundo, gostaria de lembrar do grande momento ontem, além do Grêmio campeão, a linda homenagem à Chapecoense, enaltecer a perfeição do toque de silêncio executado pelo soldado Silva da Brigada Militar. Aliás, o único clarim restante na instituição. Um ótimo profissional e excelente músico. Parabéns a todos os envolvidos. Abraço a todos, Daniel Alano. Bem lembrado, Daniel, e realmente parabéns
e o agradecimento ao soldado Silva da Brigada Militar pela brilhante apresentação que ele fez. Ô Marne, tu falaste agora do Casagrande, aí é o gol? É o gol? É o gol do Galo? Não. Aí a camiseta gigante da Chape, né? Da Chape. A homenagem. E as crianças carregando a bandeira da Chape. No mesmo instante, o estádio Couto Pereira. Maravilhoso. 40 mil pessoas. No mesmo instante, o estádio Couto Pereira, em Curitiba, local que tinha sido escolhido para a grande decisão da Copa Sul-Americana. Que teria sido ontem. Recebeu mais de 40 mil pessoas para prestar uma homenagem à Chapecoense. Foi muito bonito. Eu acho que coisas assim marcam não apenas o Brasil, mas marcam o mundo inteiro. Está ali o soldado Silva, que a Maria falou. Executando o toque de silêncio. O goleiro Vitor, do Atlético Mineiro, não conseguiu segurar as lágrimas, estava muito emocionado. Muitos torcedores, as câmeras das várias emissoras de televisão que estavam transmitindo, mostraram torcedores do Grêmio chorando copiosamente, emocionados. Porque é triste, né, gente? A gente fica imaginando assim, o torcedor do Grêmio estava pensando, gente, e se fosse o avião do Grêmio em Porto Alegre? Ai, credo. Nossa, muitos. Não, muitos então jogadores, você se coloca naquele lugar, o torcedor do Grêmio pensou, o Grêmio viajando para Belo Horizonte para jogar com o Atlético, acontece uma tragédia dessa. Não, o torcedor do Atlético pensa o mesmo. O profissional do futebol que não se comoveu. Olha o gol. Com o acidente da Chape. Não foi frango isso aí? Não foi. Olha lá. Marcelo Groi estava adiantado. Ele estava adiantado. Foi um gol inacreditável. Depois do gol do Onde ele estava? O rapaz chutou 5 metros antes da linha do meio campo. O gol que Pelé não fez. Esse jogador equatoriano, ele tem uma rusgazinha com o Bolanhos e no final do jogo empurra ali. Deu uma briguinha ali, né? Os dois equatorianos meio que se dizem, o jogador não era hora de brigar, né? Mas o que eu ia sugerir ao Marne, não era. Tu sugere tantos livros, né, para todos nós aqui. Tem o livro do Casagrande e seus demônios, que é um depoimento dele sobre o enfrentamento dele contra as drogas, que é muito bom, muito bom. Mas uma presença confirmada, né, no jogo foi Carol Portaluppi. Ah, sim, invadiu o campo e tudo. Graças a Deus não deu gol, né? Não sei. Mas ele tem que exorcizar a Carol, né? A Carol não é do time do Grêmio, né? Mas ele disse que é um amuleto. Não, para um pouquinho. E até na coletiva. Ela tava na coletiva. Na coletiva. Aí achei demais também. Estranho. Eu acho bem incomoda. E que eles estão sempre de mão dada, assim, tipo assim, de mão dada no meio do... Pra que de mão dada? Eu não sei. Será que ele tem algum débito com ela? Eu acho que ele tem algum débito com ela. Não sei. Ele tava cuidando dela, uma mulher feita, não precisa ficar de mão dada. Eu não consigo criticar o amor de um pai por uma filha. Não, isso também não, querida, não, tá criticando. Eu acho lindo o amor dos dois, mas eu não sei porquê. Mas é demais. Mas é uma coisa um pouco excessiva, Gustavo Vitorino. Talvez ela esteja sendo assim, um pouco... É muito midiático. Midiático. Essa seria a expressão. É uma outra expressão que eu tenho uma grosseira, mas a gente foi... Claro. Ela é uma mulher. E tudo bem. E assim, ó, ela entrar no gramado, tá. Agora, ela tá na coletiva. Aí, de nada fato, a ver, né? Na hora da entrega das coisas, não. E ele tá nem aí pra gente, né? Ele tá nem aí. Ele tá nem aí. Ele tá nem aí pra gente. Boa noite. Marcelo Groi cobrou uma falta na intermediária do Grêmio. O Atlético rebateu de cabeça e fez o gol, por isso ele estava fora do gol. Não rebateu, pegou, né? E depois, fez o gol. Então ele estava adiantado, não porque estava comemorando, porque ele estava cobrando uma falta na intermediária. Tanto adiantado que o... Obrigada, Vinícius de Carazinho. É porque o lance foi alguns minutos depois, não Na foi? verdade, eu acho que era a televisão que não estava comemorando. As pessoas estavam comemorando. Eu cheguei à conclusão que era a televisão que não estava mostrando a coisa certa. A televisão é que não estava mostrando a coisa certa, porque não estava na cobrança dessa... As emissoras que transmitiram, na verdade, pegaram o gol pela câmera de trás. Exatamente isso, porque a televisão não estava no fato, no lance. Foi um gol do menino, foi espetacular. E agora começou a campanha dos torcedores... É verdade. Começou a campanha dos torcedores do Grêmio para o Renato não deixar o Grêmio na temporada 2017. Os torcedores que querem Renato comandando o Grêmio na Libertadores da América, já que a Copa do Brasil é o passaporte para Libertadores. O presidente do Grêmio já teria dito, eu não ouvi, mas ouvi dizer, posso estar errada, que obviamente que a intenção é de permanecer. Agora,
Vamos lembrar que a outra vez que o Renato ficou, tiraram dele jogador, não deram o que ele queria, quer dizer, o Renato sozinho não pode, sem jogador não pode ficar, e o Adalberto Praz, que parece não vai permanecer no Grêmio, ele tem outros compromissos, teria assumido agora nessa emergência, né? Ele disse, o Grêmio precisa de gente que faça gol, o Grêmio precisa de jogador fazedor de gol. O Grêmio, claro, que vai se reforçar para a Libertadores, porque a Libertadores é mais longa, é uma competição mais complicada, jogos de mata-mata, cada jogo é uma decisão. Agora, tem uma coisa que está evidente, né? O Renato, não dá mais para ficar com aquele negócio, o Renato é motivador, é motivador. Não, precisa de jogador. Ele é um técnico muito bom. Ele é um técnico ele é o muito Renatão. Bom. E mais, o Renato, não esqueçam, o Renato é vice-campeão da Libertadores com o Fluminense. E só perdeu a Libertadores nos pênaltis. Pra LDU, né? Pra LDU. Perdeu a Libertadores nos pênaltis, porque o Renato conseguiu fazer o Fluminense na época, e o time do Fluminense não era nenhum Brastemp. Pois ele conseguiu levar o Fluminense à decisão da Libertadores, foi vice-campeão e perdeu nos pênaltis. Então, assim, não dá pra tomar o Renato por... eles costumam dizer, o Renato não é um técnico estrategista, ele é mais motivador. Não é assim, não. O Renato é águia, é esperto. E outra coisa, tem um cara do lado dele que é tão ou até mais águia esperto que ele, que é o Espinosa, que é um grande cara. Eu gosto muito. Que foi campeão do mundo pelo Grêmio. Foi campeão do mundo pelo Grêmio, o maior título da história do Grêmio. E continuando a falar das homenagens para o Chapecoense, né? Muitas homenagens já foram feitas e vão ser feitas ainda. A própria Chapecoense resolveu reformular o escudo, né, do time. E eles colocaram 2 novas estrelas. Tiraram as 4 estrelas que existiam no escudo, que eram por causa das conquistas estaduais do Chapecoense, e colocaram 2 novas estrelas. Uma, que fica no alto do símbolo, que é a menção da conquista da Copa Sul-Americana de 2016, né, que a Conmebol deu para o Chapecoense, e a outra que fica no F, no meio do F, que faz alusão, né, a todas as vítimas do acidente. E aí eles resolveram modificar o escudo. E também o Barcelona quer fazer uma grande homenagem para a Chapecoense e convidou a todos no seu site, também enviou uma carta oficial para a Chapecoense, para eles participarem do troféu Juan Camper. É assim que se fala? Troféu Juan Camper. O Internacional foi o único clube brasileiro que ganhou até hoje. E falando nisso, a atitude da diretoria da Chapecoense me deixou profundamente feliz. Eles não aceitaram o não rebaixamento. Verdade. Parabéns à Chapecoense. Parabéns à Chapecoense. Eles têm força, eles vão ter bons jogadores. Eles são grandes. Eles têm, porque aí não, eles já sabem que isso aí é coisa de pena, digno de pena. Não, mas pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Eles vão e vão. Tinha que ser imunizado. A CBF deu graças a Deus. Marne, montar um time já é difícil. Montar um plantel leva anos, Marne. Com certeza. Leva anos. A Chapecoense, mas eu Chapecoense perdeu o time dela e os 7 principais reservas. A Chapecoense foi varrida do mapa. E desses jogadores que se salvaram lá, 4 deles não pertencem ao clube, vão voltar, emprestados, enfim. Então, puxa... O Alan Ruschel. Eu até entendo, foi um ato digno da direção do Chapecoense, mas, poxa, pelo menos um ano, 2017, pelo menos um ano a gente fica imunizado. Depois a gente... Eles não aceitaram? Não aceitaram, porque a proposta era eles ficarem 3 anos imune do rebaixamento. Eles falaram que não, se tiver que cair, cai, se não tiver que cair, não cai. Eu achei maravilhoso. Segurar no também. peito. Carla Krieger. Já leu o livro Vendedor de Sonhos? De quem é o Augusto Cury? Eu acho que já li, sim. Já, quem perguntou foi a Cristina. Ele é muito bom, muito bom. Eu acho ele bom, né? Pelo menos o Vitorino disse que livro de autoajuda, essas coisas, não sei, ajuda só. Não foi o Vitorino, desculpe, o meu querido amigo Vitorino. Foi o seu Chocão. O Chocão que eu falei. Foi o Chocão, hein? Pois é, o Chocão. Foi um evento. Tá na Guete. Até agora. Tá na Guete. Não sei. Ele falou com o nosso, hoje, 7º elemento, mas normalmente é o 8º elemento dessa bancada. O Chocão, eu tô falando, porque só ajuda quem escreve o livro. Não é verdade. Então, porque a autoajuda é uma filosofia, né? Um tipo de filosofia. Quando você lê um filósofo com mais facilidade, porque muitos filósofos, esse Heidegger que eu trouxe aqui, ele é muito difícil de ser lido, de você entender. Ele diz, por exemplo, a seguinte frase: o homem é um ser que nasceu para a morte.
É óbvio, né? Mas a única certeza que nós temos na vida. Mas é uma coisa que você tem que pensar. Mas por que ele disse isso? Qual é o fundamento? E assim por diante. Então, a filosofia, os grandes filósofos, Descartes, todos eles, né? Os alemães, os franceses, os italianos, os americanos, etc., eles têm esse pensamento, né? De cada vez... tudo que é escrito é absolutamente difícil para as pessoas que não entendem de filosofia ou não são filósofos entender. O Hegel diz o seguinte, o Kant que diz o seguinte, a filosofia não foi feita para o povo entender, olha a pretensão, não foi feita para o povo entender, é somente para nós, os filósofos. Mas tem algumas coisas que muitas vezes, Márcia, a gente brinca aqui, eu brinco com você, o Chicão brinca também, o Chocão. Mas assim, existem frases que muitas vezes saem desse programa, da boca de qualquer um de nós aqui da bancada, de forma espontânea, e que se a gente parar para avaliar, filosofia tem também. Um componente filosófico. Hoje, lá no programa da rádio, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, juíza de direito, ela disse uma frase, quando nós estávamos tratando esse assunto do Renan Calheiros, do poder do Renan Calheiros, enfim, e da força dele em cima da justiça, coisa e tal, e ela levantando algumas questões sobre projetos que existem de censura para a imprensa, limitações para a imprensa, e ela disse o seguinte, quando o direito perde a força domina o direito. A princípio... essa frase eu conheço. E essa frase, ela foi maravilhosa, porque ela disse o seguinte, enquanto a gente não levar a sério os gritos da Carla de vamos pra rua, vamos protestar, a gente vai deixar o direito perder força. E aí a força vai dominar o direito. Aliás, tem muita gente querendo isso. O primeiro sinal foi dado essa semana. Eu acho bem importante esses livros aí de autoajuda. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam começar, e ainda mais no final do ano, a refletir mais sobre elas, né? O que elas fazem, o que elas pensam, o porquê que fazem, o porquê que pensam. As frases que o Marne Barcelos traz aqui é exatamente para isso, para incentivar que as pessoas reflitam. Porque hoje em dia a gente faz tanta coisa. A gente está sempre conectado no celular, olhando um tablet, olhando a televisão, olhando o tablet, se comunicando, que a gente... São poucos os momentos que a gente tem que parar e para pensar. E pensar em nós mesmos. Porque muitas vezes quando a gente pensa em nós, a gente sabe quantos defeitos, porque ninguém é perfeito, nós temos, e é a partir do defeito e a partir desse reconhecimento que a gente tem determinado defeito é que a gente pode fazer a mudança. Porque quem não reconhece um defeito vai sempre continuar seguindo esse defeito. Por isso que a terapia é importante, por isso que se não tem grana para fazer terapia, porque é caro, o livro de autoajuda, qualquer coisa que faça com que a gente reflita é importante para a nossa vida. E o importante, já que você falou na palavra importante, é que as coisas, em realidade, são empíricas. Por que são empíricas? Por exemplo, o amor. O amor é uma coisa empírica, porque ele não tem sustentação científica. Então, esse lado que eu quero dizer do empírico, esse é o lado que ela está se referindo aí, que é o lado mais importante, que é esse lado emocional, dos sentimentos, do afeto e dessas coisas. Deus, por exemplo. Qual é a comprovação científica de que Deus existe? Tu tá te aproveitando que o Chicão não está aqui, né? Porque senão ele me ridiculariza, né? Detonava esse teu papo rapidinho. Já, na mesma hora. Então tá aqui, já tinha explodido esse teu papo a horas. Mas o senhor está explodindo agora, me interrompendo. Claro. Cara, eu queria só mandar um abraço aqui rapidamente para a dona Neuza, mãe do Marcelo, enfermeiro Marcelo, que me atendeu lá no Mãe de Deus. Ela assiste esse programa. Marcelo pediu que mandasse um abraço à mãe dele. Dona Neuza, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho com a gente. Eu também quero mandar um beijo pro Rafael aqui, nosso telespectador assíduo do WhatsApp da Zona Sul de Porto Alegre, que está sempre se comunicando. Aliás, já tirou fotos de todo mundo da bancada, já mandou, já dá pitaco. Cada vez entra mais o WhatsApp dele. Te adora, Magda, querida, adora obrigada. Todos da bancada. Obrigada pela audiência. Magda, posso falar de mais um setor aí afetado pela crise? Sim. O Carnaval. O Carnaval 2017 será o Carnaval da crise. Lá no Rio de Janeiro, não tem, foram cortados drasticamente ensaios nos barracões, as festas, as fantasias vão ser usadas com materiais mais baratos. A crise chegou no Carnaval. Tinha-se falado que o Carnaval da crise tinha sido de 2016. O de 2017. Eu acho que é bem pior, as escolas de samba estão
apavorados. O prefeito, o novo prefeito, o Crivella, não tem dinheiro. Ele já falou que não tem dinheiro. E a Rede Globo está apavorada, né? Porque o carnaval é transmitido para o mundo inteiro. A Rede Globo... Guardadas as devidíssimas proporções, o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, que esteve na tarde de hoje no programa do Paulo Sérgio Pinto, fez isso nesse ano em Pelotas. Não tem dinheiro? Foi uma confusão no começo, mas depois quando a cidade percebeu o que ele fez, né, as coisas que ele fez, não fez do carnaval, mas o que ele conseguiu, as mudanças, os benefícios que ele fez à cidade, a população toda entendeu. E elegeu no primeiro turno a Paula Mascarenhas, que era a vice-prefeita. E ele que não quis se reeleger, né? Não, ele não quis. Ele é contra a reeleição. Ele é contra a reeleição. Outra notícia que vem lá do Rio de Janeiro, que um turista italiano morreu. Ele entrou sem querer na favela Morro dos Prazeres, no complexo da Santa Teresa, da favela Santa Teresa, e levou um tiro e morreu. E essa notícia repercutiu no mundo inteiro, até porque o Morro dos Prazeres da favela Santa Teresa é tida como uma favela pacificada. Então quero te dizer que é quinta-feira, mas o final de semana de tiros e mortes já começou. No início da noite desta quinta-feira, uma pessoa morreu atingida por tiros no cruzamento das avenidas Icaraí e Campos Velho, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. As informações preliminares dadas pelo comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar indicam que outras 2 pessoas saíram feridas nesta ação. Icaraí com Campos Velho é um lugar de muito movimento no início da noite de uma quinta-feira. Então, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, imaginem o número que nós teremos na manhã ou na madrugada ou na noite de domingo. Tá demais. Tá sem freio. Vocês estão matando dentro do aeroporto, gente. Vocês estão matando dentro do aeroporto. Não tem mais limite, né? Não tem mais. Posso falar um pouquinho da França? Antes a gente dizia assim, o bairro tal é um bairro inseguro. Não tem mais. Não tem horário, não tem mais hora, não tem dia. O bairro inseguro é o melhor, né? Eu quero falar da Marine Le Pen. A Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, está querendo, tipo Trump, pegar mais eleitores. Ela diz o seguinte: quero o fim da educação gratuita para os filhos de estrangeiros ilegais na França. Esses estrangeiros recebem uma média de 1.500 euros por casal. Ela diz o seguinte: quem não puder pagar a educação, que vai embora. A França não tem mais dinheiro para aplicar a esses estrangeiros, essas pessoas ilegais que vivem no país. Foi aplaudida de pé. Eu tenho a impressão, o Vitorino fez esse comentário algum tempo atrás, e eu ratifiquei, porque eu penso exatamente como ele, que a direita vai tomar conta da Europa. Já está tomando. A Áustria já foi um exemplo nessa eleição austríaca. E agora a França vai ter eleição o ano que vem. Essa Marine Le Pen, ou o outro candidato é Fillon, né? André Fillon. Mas ele é mais à direita ainda que ela. Ele prega uma varredura. E essa mulher derrubou o próprio pai. Ela derrubou. Eu nunca vi uma filha derrubar o pai. Ela derrubou o pai dela, que ela queria o poder. Pô, o pai, você tá ultrapassado, tia. Sai daqui. Sabe qual é a estratégia que estão usando lá, Marne? É uma estratégia muito parecida com que a do Donald Trump usou nos Estados Unidos. Eles estão falando, o Donald Trump falou para o americano comum, aquele do meio oeste americano, que não fez curso universitário, branquelo que masca um capim. Pois é, a direita francesa está falando com os franceses. Ela está ignorando as minorias, está falando com a maioria francesa. Eles vão acabar tomando o poder por causa disso. Agora, é uma reação que me parece está atingindo toda a Europa, né? E a Angela Merkel está sob ataque. Ela não se reelege, ela vai pela 4ª eleição e eu tenho a imprão que ela não se reelege. Quando ela aceitou dezenas de milhares de imigrantes, ela passou a ser alvo dos ataques da direita, dos nacionalistas. A mesma coisa, a Escandinávia naturalmente é fechada, países como Holanda, Dinamarca, Suécia é fechada. A Inglaterra saiu do euro. Então, assim, aquela coisa do humanismo, da interação, do fim... Olha, a música Imagine do John Lennon
Aliás, hoje é aniversário de morte do John Lennon. É verdade. Hoje é aniversário, falou no IMED e me lembrei. Hoje é aniversário, 1980. 36 anos atrás. Olha aqui, a notícia sobre o Internacional. Tem uma notícia ruim para o Internacional. Quem é que nos ajudou aqui também? Os nossos telespectadores são maravilhosos. Procuradoria do STJD arquiva caso Vitor Ramos e Inter recorrerá. Auditor diz não ter encontrado elementos suficientes de violação às regras. A quinta-feira apresentou uma notícia ruim para o Inter, apesar dos esforços do departamento jurídico e a revelação de e-mails que comprovavam uma orientação da CBF ao Vitória na inscrição do zagueiro Vitor Ramos. A Procuradoria do STJD decidiu arquivar a denúncia. Na decisão, o auditor Glauber Navega Guadalupe, vice-procurador-geral, abre aspas, não há elementos suficientes para a comprovação de violação às regras disciplinares nacionais. Quem nos ajudou foi a Marta Noll e o César Canarim. Muito obrigada. E esse fundamento é o mais generalizante político possível, ou seja, a coisa está decidida, a CBF disse, não, o Inter vai jogar a segunda divisão e pronto. Não tem choro nem acabou. E na Bolívia... Porque essa manifestação não é jurídica, isso é política. Na Bolívia, o Ministério Público Obrigado boliviano... aos nossos telespectadores. O Ministério Público boliviano foi lá e pegou os 2 aviões, o que restava, os aviões foram canibalizados dessa tal de lá também. Teve o cara que autorizou o tráfego da... Isso. Que autorizou o voo? E um diretor também da... O diretor foi preso. Não, e é o seguinte, eles já estavam devendo milhares de dólares, porque os aviões... O diretor da companhia Lamy é acusado de homicídio culposo. Diretor-geral da companhia. Gustavo Vargas Gamboa. Aí. Estavam no hangar lá da própria Força Aérea Boliviana. E aí eles foram lá, os aviões canibalizados, tiravam um pedaço e colocavam nesse avião. Eu acho que não tem mais nada lá, né? Que absurdo. Mas, Marni, constrangedor, né? A Bolívia está dando exemplo para o Brasil de como punir e rápido, né? Lembra daqueles americanos que desligaram o transponder, derrubaram um avião da Gol, mataram mais de uma centena? Ficaram 2-3 semanas aqui mandando eles embora. Não, e vivem livremente lá nos Estados Unidos, estão lá. Agora, tenta imaginar o contrário, Magda. Tenta imaginar um brasileiro desligando o transponder em território americano, derrubando um avião da American Airlines. Nossa, Estava até agora de laranjinha com uma bolinha de ferro no pé. 159 pessoas morreram, inclusive um amigo meu. Pois é. Sabe que eu fiz essa comparação naquele episódio muito polêmico que aconteceu nas Olimpíadas com os nadadores americanos, né? Que muitas pessoas falaram, nossa, que exagero e tal. E eu fiquei pensando, imagina se fosse o contrário, Olimpíadas nos Estados Unidos e nadadores, ou atletas brasileiros fizessem o que o Lotte, aquele fez. Anarquizaram. O que não teria acontecido com esse atleta? Você sabe que... E aqui a gente achando que era exagero das autoridades. Quando eu fui acompanhar convites da Toyota, fui acompanhar o Inter fazer aquele papelão lá pro Mazembe, você sabe, Magda, que tinha argentino preso? Porque no ano anterior, a final tinha sido lá e torcedores do Boca tinham feito confusão lá. Os árabes prenderam eles. Sim, mas tu te lembra dos jogadores do Corinthians que ficaram presos também fora daqui? Lá na Bolívia? Também. Ficaram mesmo. Eles prendem. Ficaram mesmo. Olha que é uma gandaia. E os corintianos só não ficaram presos porque eles não conseguiram definir quem atirou o foguete. Senão matou o menino. Senão estaria preso até agora. Agora aqui... Ainda diz, não, justiça brasileira. Justiça brasileira é motivo de piada, mundo afora. Um telespectador aqui que entrou na onda do Marni, Marni Barcelos, está refletindo. Senhor Marni, a comprovação científica da existência de Deus está no ar que respiramos. Agora vamos ver se a ciência explica a vida. Marcos, Novo Hamburgo. A ciência, é claro que explica a vida. Os biólogos explicam. Olha, tem uma coisa que a gente, desde o início do programa, que eu disse que a gente ia comentar e que é sempre lamentável. Por que sempre que tem um grande jogo, um grande evento na cidade, aí o Transurb faz um horário mais espichado, que corresponde ao evento, e acaba tendo prejuízo quase, até a hora que eles fizeram o levantamento, quase R$3 mil de prejuízo no Transurb, luminárias quebradas, extintor de... Olha ali, olhem as imagens, luminárias quebradas, extintor de incêndio furtado, o botão de proteção de emergência também foi quebrado. Quer dizer... É complicado, né? Porque bota o transporte para facilitar a vida das pessoas e olha os danos causados. Quer dizer, o prejuízo ainda pode ser muito maior. Tem
outros levantamentos ainda a serem feitos. A empresa está tentando reunir provas, né, das ocorrências. Eles devem ter gravação. Eles têm vídeo, mas como é que vai responsabilizar para achar as pessoas? E aí, quantas pessoas hoje foram afetadas por isso? Com certeza. Existe Os trens pararam. Existe uma promotoria do torcedor, do Ministério Público do nosso estado, né, para que as providências sejam tomadas. Aí provavelmente vai ter aquela coisa assim, esse torcedor não vai mais poder entrar no estádio, mas se tem uma coisa que eu vejo que não funciona, tu sempre vê os caras entrando no estádio, aqueles que são proibidos de entrar no estádio. Sempre vê. Eu não sei como é que eles controlam ou que não controlam, porque sempre torceu aqueles caras de torcida que são proibidos, que tem que se apresentar na delegacia durante a hora do jogo, eles nunca se apresentam. Não, estão sempre lá. A carteirinha para entrar, eu não sei muito bem como é, mas tem foto? A carteirinha de sócio depende da tua categoria de sócio. E quando tu compra, tu precisa entregar a identidade quando tu compra o ingresso. Mas o problema deveria ser assim, né? Para poder controlar essas pessoas. Mas o problema todo é o seguinte, como é que você vai punir alguém que está a 5 quilômetros do estádio? Como é que você vai punir o clube ou punir... Até juridicamente é complicado. Não tem embasamento, né? Não tem, é complicado. Isso aí teria que ter segurança. Agora, é aquela coisa, como é que vai botar segurança para turba? Porque eles ficam valentes, né? Normalmente quem faz isso aí são pessoas irresponsáveis. Comportamento de grupo. São idiotas, covardes, que imaginando como é que é a casa dessas pessoas. Deve ser um lixo, né? Elas devem quebrar tudo. Elas devem quebrar tudo na rua. Quebra na rua. Na hora delas pagarem para consertar, elas não quebram. E esses valentões, quando eles são pegos pela polícia, eles choram, pedem a mãe, diz que são menores, de trabalhadores. Eu não fiz nada. É uma pena porque, assim, olha, olhando os dados, né? E o problema não é o Grêmio. Deixa bem claro, isso tem no Grêmio, no Inter. Tanto é que eu já falei em shows, enfim, sempre quando tem alguma coisa especial. Essa operação especial teve um recorde de usuários transportados, foram quase 9 mil pessoas que embarcaram nos trens após o jogo, foram 4 viagens realizadas em direção à Estação Mercado, 5 em direção à Estação Novo Hamburgo. Aliás, lá na Estação Novo Hamburgo eles tiveram uma depredação também na própria estação. 30 profissionais trabalharam exclusivamente para atender a estação Anchieta para essa operação especial. Agentes metroviários dos processos de segurança de estações, técnicos do setor de sinalização, quer dizer, houve uma mobilização toda, houve um investimento, houve uma despesa e mais esse prejuízo, porque se eles não fizerem isso, muita gente fica prejudicada. Essa gente toda da região metropolitana não consegue chegar aqui para fazer... Quem se ferra? O povão, que precisa trabalhar, precisa ir numa consulta, precisa pegar uma ficha no posto de saúde. Porque depois esses carros não podem trabalhar no dia seguinte. São sempre essas pessoas que se ferram, né? Eu assisti uma cena, se vocês me permitirem, eu assisti uma cena no centro hoje, do lado do City Hotel. Que horas você estava no centro? Eram 7 e pouco da manhã. 7 e pouco da manhã. Para que eu pergunto? 7 e pouco da manhã. Chegou, já tem o roteiro todo dele. Aí eu passo de frente, do lado do City Hotel tem aquele McDonald's ali no Edifício União, né? Sim. No Edifício União. Aí tinha um casal dormindo no colchão, na calçada e tal. E eu vejo um movimento. Eu vejo um movimento, né? E daqui a pouco o lençol, o que possa ser chamado de lençol, estava um pouquinho sujinho. Estavam os dois ali naquele, né? Ali, estava no love? Estavam na malemolência. Isso. Aí levantou e eu vi a perna masculina. A perna masculina e a perna feminina. Eu acho que era feminina a outra perna também, não tenho certeza. E estavam os dois ali e ela fazia assim, apareciam as mãos assim, aquela coisa toda e tal, né? Aí passou um casal, uma senhora, né? Mas que pouca vergonha, não sei o que e tal. E uma vez no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia, ali no passeio, o Vitorino conhece bem, o passeio ali no centro do Rio de Janeiro, tinha um casal às 4h30 da tarde transando. Tinha umas 500 pessoas assistindo. 500 pessoas assistindo o casal transando, público etc. Cativo. Os dois trapeiros lá, aquela coisa toda e tal. Trapeiros, né? Vestidos de andrajos, né? Daqui a pouco eles, claro, terminaram, né? Consumaram o ato e tal. Aí o povo todo aplaudindo. Só carioca mesmo, né? Só carioca mesmo, né? Aplaudindo. Tem que rir dessas coisas. E aí, o que acontece depois disso?
a gente nasce uma criança. A gente vê essas mulheres que ficam, essas trapeiras, como chamou o Marne Barcelos, com uma barriga carregando uma criança dentro. O que será dessa criança, gente? Meu Deus. E o poder público tem que resolver, né? E muitas dessas crianças... Agora se coloca contra para você ver. Deus me livre. O mundo desaba. E muitas dessas crianças, elas vão para adoção, né? Fala em anos e anos, ligadura, né? Tentando encontrar pais. E aí a gente Direitos individuais. E aí a gente vê uma história igual a história de um casal gay lá de Maringá e que queria adotar muito uma criança. Se casaram, estão juntos há 2 anos, que gostariam muito de adotar uma criança para ser mais feliz, né? Aumentar a família. E eles estavam procurando uma criança mais velha. Não, a maioria das pessoas que querem adotar procuram sempre os bebês, né? Recém-nascidos. Jovens, Maior procura. E a adoção tardia é muito mais complicada. Tem adolescentes que ficam anos e anos esperando por pais, né? E passa esse a ser casal... velha criança depois dos 2 anos de idade. Isso mesmo. Velha. E olha que história legal. Depois dos 2 anos é considerada, entre aspas, velha, né? Mas isso está mudando, né, aqui no Brasil. Tá mudando, graças a Deus. Esse casal de Maringá, gay, né, um casal gay, eles tentaram adotar a mesma criança, um menino de 13 anos, um adolescente de 13 anos, lá por Maringá mesmo, não conseguiram e tentaram pela vara de Tocantins e aí conseguiram. A criança que estava há 6 anos, perdeu os pais, infelizmente faleceram, e estava há 6 anos esperando pais adotivos, agora esse casal gay conseguiu adotar essa criança de 13 anos. Olha que legal, né? O fim de um tabu. Tem uma história muito bonita. Esse ano, na Feira do Livro, teve um livro escrito por um casal gay aqui do Rio Grande do Sul, acho que de Gravataí, se não me falha a memória. Eles participaram do programa da Rádio Pampa, lá a gente transmitiu lá da Feira do Livro, e eles foram lá levar o livro e levaram o menino. O menino já está grande, já tem 5 ou 6 anos, mas eles conseguiram uma sentença inédita. Esse casal gay conseguiu adotar o menino, ainda bebezinho, e o menino já com 6 anos, eles foram participar do programa. E eu achei interessante porque está se rompendo uma barreira, né? A gente fala em casais gays, homens ou mulheres, não importa, mas assim, eu acho que esse preconceito deve começar a ir por terra. A gente tem que botar por terra esse preconceito. A criança quer amor, quer assistência, sabe? Que é uma família. Não importa se são 2 homens, se são 2 mulheres, não importa. A criança precisa receber carinho, precisa receber atenção. Isso é o mais importante. Eu acho que o primeiro passo para se vencer o preconceito é dar essas notícias como você está dando. Não é a figura materna, nem a figura paterna, é a figura afetiva. Assim, O carinho, o amor. Assim como amor não tem sexo. Mulheres solteiras que normalmente também não conseguem adotar porque não são casadas, né? Não tem um parceiro, não tem um companheiro. Eu conheço uma que tentou anos, tem possibilidades, tem recursos e acabou desistindo. Porque ela disse, eu vou ter que achar o marido para conseguir adotar uma criança. Eu acho que mudou um pouco. Eu conheço uma que já estava prestes a conseguir. Ai, que bom. É muito complicado. A gente se coloca no juiz de uma vara de infância e adolescência, ele está entregando uma criança para uma pessoa, né? Então, assim, os cuidados realmente têm que ser redobrados. A gente quer que a coisa, mas eu me coloco no lugar do juiz de uma hora dessa e é difícil julgar. É difícil, mas porque os cuidados tem gente que devolve a criança. Às vezes é muita burocracia. Tem gente que devolve a criança. Incrível que pareça, 2 vezes, né? Tem gente que depois devolve. E a maioria dessas como pessoas se fosse um pacote. Que não querem adotar crianças mais velhas, adolescentes, eles têm medo. Esse é o problema. Tem medo por causa de todos os traumas que essa criança pode ter tido no crescer, né? E muitos casais que querem adotar não pensam nisso. Foi a história desse casal. É por isso que às vezes eles levam tempo. A gente tem que entender um pouco isso, né? Mas leva um tempo demais. Às vezes sim. Eu, no meu entendimento, muito vai dessa questão dessa reaproximação com a família. Quer dizer,
em diversos momentos já está configurado que aquela família não tem condições nenhuma de continuar com aquela criança. Ela já sofreu maus tratos, daí quando ela está quase sendo adotada, a família volta, aí recupera, daí tem a avó, daí tem isso, daí... e a criança fica nessa coisa, vai pro abrigo, volta pra família, volta pro abrigo, porque não tem condições, sofre maus tratos, não tem o que comer, não tem, gente. E aí daí a criança vai passando o tempo da criança. Então aquela criança que era uma criança ainda novinha para ser adotada, ela vai crescendo. Perde a chance, Esse é o problema da adoção. Então acho que se perde muito tempo nessa reaproximação. Tem que tentar reaproximar, a família é a coisa mais importante do mundo, aliás, a gente deveria preservar mais a nossa família. Mas, muitas vezes, essa família, ela é tão desconstruída, ela não tem como... Fragmentada. Exatamente, fragmentada, ela não tem como suportar. Como trazer de volta essa criança, que é muito melhor entregar essa criança para realmente casais que não tiveram a possibilidade de ter filhos e que estão sedentos para dar amor para aquela criança. E eu estou sedento para dar os aniversários. Então começa com a nossa telespectadora. É a dona Maria Helena da Restinga. Um beijo, um abraço para ela, obrigado por estar nos assistindo. Primeiro aniversariante, Camille Claudel, que teve um caso com o grande Augusto Rodin. Ela era uma mulher fantástica, mas ela tinha um problema de bipolaridade. Ela morreu num hospital psiquiátrico em Paris. Outro aniversariante de hoje, Diego Rivera. Este sim, o mais fantástico pintor mexicano e o mais fantástico muralista. Ele dizia o seguinte: a história do meu país, do México, é tão grande que eu não posso colocar em pinturas de cavalete. Eu tenho que colocar essas pinturas em grandes murais para que o povo mexicano possa ver a grandiosidade da sua história, da sua pátria. Este homem é talvez a figura mais importante da história da arte naquele belo país que é os Estados Unidos do México, o nome do país. Oswaldo Sargentelli. Eu tive o privilégio de ser amigo pessoal do Oswaldo Sargentelli, radialista, dono de uma voz fantástica, dono do Oba-Oba, as mulatas da Sargentelli, todo mundo chamava ele de sargento. Morreu ainda com um pouco mais de 60 anos, 60 e poucos anos de idade. Era uma grande figura e um grande profissional. Outro aniversariante, o Jim Morrison, cantor e compositor norte-americano. A atriz Angela Leal. O líder do grupo The Doors. The Doors, isso. Morreu jovem ainda. Do clássico Like My Fire. Isso. A Angela Leal, eu já falei. A Kim Basinger, atriz americana do 9 Semanas e Meia de Amor, uma das mulheres mais lindas do cinema, completando hoje 63 anos de idade. 63? A Deborah Etcher, que era a Lois Lane, a namorada do Superman, também de aniversário no dia de hoje. Vejamos aqui alguns falecimentos, e eu quero falar do John Lennon, que eu já falei, já falamos aqui, hoje dia 8, ou do Imagine, fantástico, assassinado por um fã à porta do seu edifício lá em Nova York. Dakota Building. Isso, e a Golda Meir. Golda Meir foi a mais importante, talvez a mais importante política do Estado de Israel. O seu líder, à época, Davi Ben-Gurion, o grande presidente de Israel, disse o seguinte: o único homem que eu tenho no meu gabinete, falando para todos, é a senhora Golda Meir. Que ele respeitava a opinião dessa mulher. Tanto é que ela foi primeira-ministra, ela enfrentou a guerra do Suez, a guerra chamada Guerra do Yom Kippur, aquela guerra de 7 dias. Essa mulher foi realmente fantástica para o Estado de Israel. Omar Fontana, quem é que não lembra do Omar Fontana? O dono da Sadia e o dono da Transbrasil. A morte dele foi tão sentida que menos de um ano após a sua morte se fragmenta e a Transbrasil acaba. Este foi um cidadão fantástico. E hoje recebi de um ouvinte da Rádio Pampa uma informação de que essa pessoa tocava na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E ele, à época, ele compunha músicas. Eu não sabia que o Omar Fontana era compositor. E ele patrocinou uma viagem da OSPA a diversas capitais brasileiras, interpretando Beethoven e também esta música. Até o nome é um nome bem indígena, que qualificava ele como músico. E esse cidadão disse: olha, essa música era de uma beleza extrema, o senhor Omar Fontana, grande comandante. Ele foi o criador da
da Sadia. Eu voei ainda nos Dart Rail da Sadia, que depois virou Transbrasil, que hoje é a Avianca. Mari Barcelos, o nosso telespectador Remy Henrique, que diz que se diz ser chato, o senhor não é chato em absoluto, diz que no escritório dele para tudo para assistir o programa. Faz dias que venho mandando várias mensagens, não foi repassado ao senhor Mari Barcelos, eu não lembro de ter visto, desculpa. Admiro a cultura deste senhor, sempre atento, preciso em suas sugestões e comentários. A pergunta: onde consigo encontrar o livro de fábulas de Monteiro Lobato? Senhor Remy Henrique, nas boas casas do ramo. Eu, antes de ler o seu e-mail, já coloquei aqui no Google, o senhor põe assim: onde comprar fábulas do Monteiro Lobato? Tem livrarias, tem uma livraria aqui em Porto Alegre que o senhor pode comprar. E tem também, você pode comprar pela internet sem problema algum, tá? Tu falaste em pessoas, o mais novo integrante da equipe do nosso presidente é o senhor baiano Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia. Ele vai para a Secretaria de Governo no lugar do ex-ministro Gedel Vieira. Vai ser o articulador político. Baiano também. Vai ser o articulador político. Agora, o PMDB é impressionante, né? Ele vai aqui da parceria com o PT, aí vai pro PSDB. Tá, legal. Mas eu vou insistir, vou fazer soro caseiro. Vamos continuar falando de Grêmio Futebol Porto Alegrense, uma homenagem aos nossos telespectadores. A arena estava lotada, mais de 55 mil gremistas estavam lá. A torcida viu o que queria, um Grêmio campeão. E também prestou homenagens, dentro e fora de campo. A gente fica feliz, em um momento um pouco difícil, mas a gente fica feliz por esse título e poder dar para essa torcida uma alegria. Dentro das 4 linhas, a vantagem era grande. Para o Galo, restava ir para cima, acreditar no impossível. Mas ontem à noite, o roteiro já estava escrito. Depois de 15 anos de jejum, o Grêmio seria campeão. Mas o alívio só veio no finalzinho do jogo, nesse lance, narrado por ele, Haroldo de Souza. Driblou, foi pro fundo, cruzou na área, ficou a bola para a bola. Pentacampeão brasileiro! Às 23h40 do dia 7 de dezembro de 2016, Milibolanho, aos 43 minutos de partida, está tocando para o lado esquerdo de Vitor e está estufando os cordais da Cidadela Atleticana. A rede ainda está balançando. E agora, tia, vem comigo. As bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor do Brasil. Falei que a gente não poderia só ficar brigando por Libertadores. O time grande tem que ser campeão. E eu vim para isso conseguir. É nóis, Grêmio! A torcida comemorava tanto que quase não viu o gol do Atlético. O Casares até empatou a partida, mas no final do jogo, a festa foi mesmo tricolor. São 15 anos de espera, né? Não é fácil, não. A gente espera e a mulher ganhar um filho, 9 meses, já é uma eternidade, imagina 15 anos, né? Então chegou a nossa hora. Vamos comemorar. E de fato eles comemoraram, e muito. Principalmente quando o Maicon, capitão gremista, ergueu a taça. Agora sim, o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil. A gente briga, a gente discute, mas em prol do mesmo objetivo, que é ser campeão. E hoje, depois de 15 anos, esse grupo que apanhou muito, mas que nunca desistiu, sempre acreditou e um olhou no olho do outro, dentro do vestiário, e nós falamos, nós vamos ser campeão. E a gente vai dar alegria para essa torcida, e hoje nós realizamos isso. A caminhada do Grêmio foi premiada, com uma vitória no Mineirão e um empate na Arena. Assim, o elenco tricolor entrou para a história. Falei que o meu desejo aqui no Grêmio era sempre conquistar um título, né? E graças a Deus pude entrar para a história hoje. É o primeiro título da Arena.
Eu estou muito feliz e vou guardar esse momento para sempre. Com a taça em mãos, os jogadores deram a tão famosa volta olímpica. Para o comandante gremista, restou os aplausos. E claro, a referência dela, a torcida tricolor. Mas hoje o Renato merece isso e muito mais. Eu sei que a partir de amanhã eu estarei de chinelo, de short, PT saudações, antes mesmo de pedir uma saidinha mais rápida para o Dr. Praz e para o presidente. Eu acredito que eles vão me dar essa folga aí, porque eu estou precisando. Mas espera aí, Renato, domingo não tem jogo? Tem jogo domingo, a gente sabe. Estou brincando, Dr. Praz, mas eu vou viajar mesmo amanhã. O torcedor gremista não quer saber de jogo nenhum. Hoje, dia 8 de dezembro, quem veste preto, azul e branco só quer soltar aquele grito que estava entalado na garganta. Dali, Grêmio! Dale. Beijo! Tchau, boa noite, durmam bem. Amanhã a gente está de volta. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.